Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Estudo destaca o impacto do celular nas relações sociais, aumentando o isolamento. Buscas por crianças desaparecidas na zona rural de Bacabal, interior do Maranhão, entram no 18º dia. Em levantamento feito pelo Ministério da Justiça, Maranhão ocupa a 4ª colocação entre os estados do Nordeste com maior ocorrência de casos de feminicídio. E confira ainda a reportagem da TV UFMA, vencedora do Prêmio FAPEMA, que destaca um aplicativo desenvolvido por pesquisadores do IFMA para o ensino e a preservação da língua indígena Guajajara. Nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 21 de janeiro, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Um homem perdeu o controle da moto e caiu de um viaduto após colidir com uma mureta na Avenida 4º Centenário, em São Luís. Testemunhas afirmaram que no momento do acidente, a vítima caiu sozinha enquanto a motocicleta ficou na parte de cima do viaduto. O Juvenal Marques Souza sofreu apenas alguns ferimentos e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para um hospital. O teto da Escola Municipal Tomé de Souza desabou após uma forte chuva que caiu nesta semana no povoado Olho d'Água dos Martins, em Imperatriz. O acidente atingiu grande parte do auditório da escola, enquanto as salas de aula não foram afetadas. Em nota, a Prefeitura de Imperatriz afirma que a Defesa Civil esteve no local para avaliar a estrutura escolar. O início das aulas para o dia 22 de janeiro foi mantido. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Estadual de Segurança intensificam as buscas por crianças desaparecidas na zona rural de Bacabal. As autoridades restringiram uma região do rio Mearim para concentrar o trabalho por meio de equipamento subaquático, no trecho em que os cães farejadores detectaram a presença das crianças. Agatha Isabelle, de 6 anos, e Elan Michel, de 4 anos de idade, continuam desaparecidos. A tecnologia que aproxima também é utilizada para o isolamento. Um estudo revelou que 79% dos brasileiros utilizam o celular como escudo social, como forma de evitar interações. Na campanha Janeiro Branco, vamos destacar que essa prática também pode levar à ansiedade e outros problemas de saúde mental. Em espaços públicos, a cena se repete. Olhos na tela, dedos deslizando e pouco contato visual. O celular, que deveria aproximar, tem sido usado cada vez mais como uma barreira invisível contra conversas e interações sociais. Eu, em si, já sou bastante tímido aí com o pessoal que eu não conheço, eu geralmente fico no celular mesmo. Pega o celular e finge que estão falando para dizer que está falando com alguém ali para não se sentir excluído. Segundo especialistas, o uso do celular como escudo pode estar ligado à ansiedade, à timidez e ao medo de interações inesperadas. A ansiedade, ela tem vários fatores, né? E um deles, com certeza, é essa necessidade de resposta imediata. Então, tanto que, por exemplo, algumas redes sociais pioram a ansiedade. Por exemplo, você tem que dar uma resposta imediata, você fica se comparando com outras pessoas. Isso dificulta aquela pessoa e pode piorar e fazer com que a ansiedade se torne patológica, sintomatológica, enfim. Pode até parecer difícil, mas é possível manter o equilíbrio entre o uso do celular e as relações interpessoais. Em espaços públicos, aparelhos como esse aqui podem até ser um sinal claro, não me interrompa. Mas basta uma pequena atitude e tudo pode mudar. A gente precisa ter a relação, de conversar mesmo, a relação interpessoal, de verdade. Para este psiquiatra, o desafio é encontrar o equilíbrio entre o uso da tecnologia e a presença no mundo real. Eu acho que a pergunta principal é: eu consigo ficar sem a tecnologia numa boa? Sem sentir nada? Se a resposta for um não, acho que aí sim desperta um alerta em nós. Desligar a tela por alguns minutos pode abrir espaço para algo cada vez mais raro, uma conversa olho no olho.
Em meio a tantas conexões digitais, o contato humano ainda faz diferença. Pois é importante ter um tempo para você, e se desconectar do celular. A gente continua falando sobre tecnologia, mas agora aliada para o bem. Pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, desenvolveram um aplicativo voltado para o ensino e a preservação da língua indígena Guajajara. Vamos conferir na reportagem de John Rayen, reportagem vencedora do Prêmio FAPEMA, categoria Telejornalismo. Katua hitu é pesurha se tecorhari mi pé. É assim que a nossa equipe foi recepcionada na aldeia Arimi. Mas você entendeu o que ela disse? Pois é justamente para preservar e compartilhar a língua Tenterrá Guajajara que nasceu o Zanezeem, um aplicativo que conecta a tradição indígena à tecnologia. Criado por professores e alunos do IFMA de Grajaú, com apoio da FAPEMA, o aplicativo funciona como um glossário interativo da língua Tenterrá, levando para o celular expressões e saberes do povo Guajajara. Esse projeto surgiu com o intuito de colocar em evidência essa língua e essa cultura, porque a gente sabe que a língua é veículo de cultura. Quando a gente conhece uma língua, a gente vai conhecer também costumes, tradições, crenças. Então, é uma forma de valorizar a língua Tenterrá Guajajara e também promover o aprendizado na comunidade. O Zanezeem, que na língua Tenterrá Guajajara significa nosso falar, nossa palavra, foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar que catalogou expressões, tradições e significados que agora cabem na palma da mão. Os nossos pesquisadores, que são alunos do IFMA, tanto voluntários como bolsistas, foram atrás das suas lideranças, dos seus familiares e buscaram toda essa questão das palavras, como é que era o dialeto deles e a tradução para o português. A partir disso a gente montou uma tabela com todas a linguagem deles e fizemos a catalogação mandando um banco de dados para os nossos desenvolvedores. O Zanezeem não é só um glossário digital, é um passo para que a tecnologia também fale as línguas dos povos originários. E o aplicativo é mais do que uma ferramenta, é resistência. Os Tenterrá Guajajara, é um povo que está em contato com a sociedade nacional envolvente há 4 séculos. E nesse tempo todo, eles resistiram à colonização, como continuam resistindo. Então eles também souberam se adaptar às mudanças na história do Brasil, na história do Maranhão, E com essas mudanças eles se adaptaram a novas tecnologias, como por exemplo, eles utilizam muito as mídias sociais, a internet, utilizam tecnologia da informação para valorizar a sua cultura. O desenvolvimento contou com a ajuda dos próprios estudantes indígenas do Instituto Federal do Maranhão. Foi bastante importante e interessante, pela proposta do projeto. Isso para mim foi importante também porque ajuda a preservar a cultura e a linguagem, Como minha mãe ela é indígena, ela fala a linguagem, porém eu não tive muito esse convívio de aprender. Então, com esse projeto, foi bastante essencial para mim também aprender. E o aplicativo já é motivo de orgulho. É uma maneira fácil de não acabar essas coisas, para ter registrado, escrita e guardada para ser divulgada também, para todo mundo entender como que é essa a nossa vida de convivência, a nossa fala, a nossa língua e toda, as nossas festas. Tudo isso é muito importante para nós. Em tempos digitais, o Zanezeem mostra que preservar o passado também é inovar para o futuro. Muito bom, parabéns aos pesquisadores do IFMA, parabéns também à equipe da TV UFMA pela reportagem vencedora do Prêmio FAPEMA. E hoje é dia de tapete vermelho para a ciência, o Oscar da Ciência Maranhense. A cerimônia de entrega do Prêmio FAPEMA 20 anos acontece hoje, a partir das 7 horas da noite, em uma casa de festas na Avenida Mário Andreasa. O evento vai premiar 64 pesquisadores em 10 categorias. Entre os contemplados estão pesquisadores aqui da UFMA e a reportagem da TV UFMA. Parabéns a todos.
O Ministério da Justiça divulgou o ranking de 2025 sobre os casos de feminicídios nos estados. E entre os estados do Nordeste, o Maranhão aparece na 4ª colocação. O repórter John Raem tem os detalhes. Boa tarde, John. Olá, Ana, boa tarde. Pois é, os dados assustam. Só ano passado foram 1.470 casos, segundo o Ministério da Justiça, superando o total de 2024. Os dados apontam para uma média de 4 mulheres assassinadas por dia. Mesmo sem os números finais de dezembro, São Paulo é o estado que lidera com 233 casos, seguido por Minas Gerais com 139 e Rio de Janeiro com 104. No Maranhão, 51 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2025. Diante do avanço da violência, a legislação foi endurecida. Uma lei sancionada pelo governo federal em outubro aumentou a pena para feminicídio, que agora varia de 20 a 40 anos de prisão. A condenação pode ser ampliada em situações específicas, como quando a vítima está grávida, é menor de 14 anos, maior de 60 ou quando o crime ocorre na presença de familiares. E é importante reforçar que a violência contra a mulher deve ser denunciada. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 180, que funciona 24 horas em todo o país, e além das delegacias especializadas da Polícia Militar pelo 190. Ana, volto com você. Obrigada, John. E para ajudar no combate ao feminicídio, o jornalista Cléster Cavalcante, 3 vezes vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura, esteve em São Luís, na Casa da Mulher Brasileira, para lançar o livro Matou Uma, Matou Todas. Histórias que não falam de uma mulher, mas de muitas. A obra, escrita pelo jornalista Cléster Cavalcante, reúne relatos que expõem a violência contra mulheres de diversas partes do Brasil. O livro convida à reflexão sobre o papel da sociedade e das políticas públicas no enfrentamento desse crime. Comecei a ver muitas matérias sobre feminicídio no Brasil e casos gravíssimos, no país inteiro. E eu percebi que era importante fazer um trabalho denunciando a gravidade do feminicídio no Brasil, a forma como acontece, falando da questão estrutural, como começa os episódios. E aí, no livro, eu conto histórias reais do Brasil inteiro, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Mais do que cenário de lançamento, a Casa da Mulher Brasileira simboliza uma rede de proteção essencial para as mulheres em situação de violência. Um espaço que oferece serviços de acolhimento, orientação e apoio jurídico. Todas essas ações que acontecem de forma conjunta fazem com que a gente possa falar sobre direitos e serviços para que cada vez mais mulheres possam sair de relacionamentos abusivos e evitar feminicídios. Ao unir literatura, denúncia e políticas públicas, o lançamento reforça a importância da construção de uma rede de proteção mais forte e acessível. Matou uma, matou todas é um alerta e mostra que cada caso atinge toda a sociedade. Então, ser um homem falando, eu percebo claramente nos eventos, nos lançamentos, que os homens dão mais atenção, o que é uma pena que seja assim, mas é assim que acontece. Então ele traz um livro investigativo que vem contando vários casos de feminicídios e, claro, existe todo um modus operandi que a gente precisa rever e identificar para que a gente possa evitar o feminicídio, que é uma morte anunciada. A gente volta a destacar os contatos, para denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher. Você pode ligar 180 e tem também os contatos da Casa da Mulher Brasileira, que fica localizada no bairro Jaracati. O JTV vai para o intervalo e volta já já. No Maranhão, os motoristas já começam a sentir os efeitos da nova política do governo federal que garante a renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação. A repórter Luísa Rabelo tem os detalhes. O programa contempla motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses e que necessariamente estão inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores.
A renovação automática é realizada diretamente na Base Nacional de Dados, eliminando a necessidade de atendimento presencial. A expectativa do governo federal é que mais de 10 milhões de motoristas sejam beneficiados gradualmente pela política do bom condutor. A medida não se aplica a condutores com 70 anos ou mais e nem àqueles que têm validade da CNH reduzida por recomendação médica. Cerca de 330 mil pessoas já foram beneficiadas pelo programa Bom Condutor. Outras informações, basta acessar o site oficial do CONATRAN e do DETRAN. Com essas informações, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luísa. Vamos conhecer agora as novas regras que aumentam a segurança do Pix. Eu chamo então o repórter Robert Oliveira, que tem as informações. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. Pois é, o Pix revolucionou a forma de pagar e transferir dinheiro no país, só que também aumentaram as tentativas de golpe. Por isso, o serviço agora deve adotar novas medidas de proteção, entre elas, mecanismos extras de verificação, alertas mais claros para os usuários e também mudanças no sistema de transferências em caso de transferências consideradas de risco. Tudo isso para dificultar a ação dos golpistas sem, é claro, afetar a rapidez do serviço. Mas os especialistas alertam que a principal proteção continua sendo a atenção total do usuário. Por isso, as orientações são justamente verificar os dados antes de realizar as transferências, evitar agir sob impulso ou sob pressão e também desconfiar de pedidos inesperados. Toda e qualquer movimentação estranha deve ser reportada automaticamente para os bancos ou instituições financeiras e a ocorrência também deve ser registrada aí nas delegacias. Essas foram as informações de hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Robert. E neste mês de janeiro ainda tem muita gente de férias, né? Que tal aproveitar o momento para conhecer as casas de cultura do Maranhão? São muitas opções para você. Arte, história, tradição. Quem deseja conhecer as raízes maranhenses encontra todos esses elementos nas casas de cultura do Maranhão. E os números provam que a procura por esses ambientes cresceu. Em 2025, mais de 593 mil pessoas visitaram os espaços de cultura do estado, um crescimento de aproximadamente 40% em relação ao ano anterior. Aqui é a base da nossa cultura, né? Onde a gente é a salvaguarda do nosso patrimônio, onde a gente se identifica enquanto sociedade. Então, esse número, ele reflete esses investimentos. E aí a gente tem desenvolvido uma série de atividades que vem acontecendo e é um atrativo a mais para os nossos visitantes, para o nosso público. A Biblioteca Pública Benedito Leite liderou o número de visitas com mais de 273 mil registros. No Centro Histórico, os destaques são o Teatro João do Vale, com mais de 27 mil visitações, e o Museu do Reggae, que contabilizou mais de 40.500 visitas ao longo do ano. E o crescimento tem motivo. No ano de 2025, a gente realizamos pela primeira vez, por exemplo, a Semana Cultural da Criança, que teve uma aceitação incrível. A gente aconteceu o Halloween da Refesa aqui, por exemplo, cantadas natalinas, além das atrações que acontecem no período de autoestação, por exemplo. O investimento no Natal, no São João, no Carnaval, traz um público de fora e esse público se interessa também de conhecer os nossos museus. São patrimônios históricos que despertam a curiosidade de maranhenses e também de turistas. Eu só visito lugares onde valoriza a sua história. Então eu visito muitos lugares do Brasil, aqueles lugares que não tem museu, aqueles lugares que fazem pouco caso da sua história. Um povo que não se valoriza, que não conta a própria história, é um povo que é esquecido dentro da história. Então aqui em São Luís, é claro, tem algumas coisas que precisam melhorar, mas tem muita coisa bacana. Por exemplo, eu vim para São Luís para visitar esse museu e estou indo para Alcântara agora visitar também
o Museu História, que conta um pouco da nossa história no século XVIII, da ocupação do Brasil. Então, assim, eu acho que é importante. Se São Luís não tivesse isso, eu acho que eu não conhecia São Luís. Várias opções. E o nosso telejornal termina por aqui. Mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18 horas. Uma ótima quarta-feira para você.